Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos para colocarem de pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus, dando início assim ao trabalho nesta manhã. Eu gostaria de convidar aqui o pastor Paulo Roberto para estar orando ao Senhor nosso Deus. Logo em seguida, o pastor Paulo Sérgio vai estar louvando a Deus com hinos da harpa cristã. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos, meus. Querido Jesus, amado Salvador, estamos mais uma vez nesta manhã na Tua presença, Senhor, para adorarmos o Teu nome nessa escola bíblica dominical, Pai. Senhor, nesta manhã, olha para nós com Teu olhar de misericórdia. Fala conosco nesta manhã, recebe o nosso louvor, os cânticos que queremos entoar neste momento, Senhor. Usa o Teu servo, pastor Paulo Sérgio, Senhor, para nos alegrar com o Teu Espírito Santo através dos louvores, Senhor, da harpa cristã. Ó Deus eterno, Teu servo queira ministrar também a Tua palavra, Senhor, o ensino nesta manhã, usa-o nas Tuas mãos e fala conosco nesta manhã, ó Deus. Abençoa todos os irmãos que estão em casa, aqueles que estão também aqui no templo, aqueles que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus, venha visitar a cada um nesta manhã. Abençoa o nosso pastor, pastor Wagner, dá saúde ao Teu filho, à sua família. Ó Deus, abençoa o pastor Vox, que se encontra viajando, e a sua família, guarda, livra também, ó Pai. E abençoa toda esta igreja, todo o setor 17, ó Deus, todos os dirigentes das congregações, todos os crentes, meu Pai, todos os irmãos desse setor, ó Pai. Derrama a Tua bênção sobre nós nesta manhã, nos abençoando, porque Tu conheces todas as nossas necessidades, ó Pai. Ser servido, Senhor, de ficar conosco neste lugar, nesta manhã, Senhor, e visitar a cada um de nós, através do Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações, ó Pai. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos, hino de número 102. 102. Hoje Jesus pode te salvar. Somente crê na promessa dos teus pecados purificar. Somente crê na promessa, crê na promessa de Jesus. Somente crê na promessa. Bênção dos céus, vida flux, somente crê na promessa. Do alto Jesus dará poder, somente crê na promessa. Na sua alegria irás vencer, somente crê na promessa. Crê na promessa de Jesus, somente crê na promessa. Bênção dos céus, vida flux, somente crê na promessa. A sua graça vem receber, somente crê na promessa. Tudo Jesus quer te conceder, somente crê na promessa. Crê na promessa de Jesus, somente crê na promessa. Bênção dos céus, vida flux, somente crê na promessa. Vem receber a paz do Senhor, somente crê na promessa. Cheio serás do Consolador, somente crê na promessa. Crê na promessa de Jesus, somente crê na promessa. Bênção dos céus, vida flux, somente crê na promessa. Vamos louvar o Senhor, irmãos, o hino sugerido pela nossa lição.
hino de número 215. Glória a Deus. Neste mundo haverá igreja, peregrina vai andar, anelando que esteja no seu verdadeiro lar. Ver-nos-emos na terra divinal. Ver-nos-emos junto ao rio sem igual. Nada aqui é permanente, tudo tem que terminar. Mas olhamos para frente, para nosso eterno lar. Ver-nos-emos na terra divinal. Ver-nos-emos junto ao rio sem igual. Os remidos caem em terra, seus amados ao morrer. Mas um dia assim esperam que no céu os hão de ver. Ver-nos-emos na terra divinal. Ver-nos-emos junto ao rio sem igual. Com Jesus o rei nos ares, breve havemos nós estar. E com anjos aos milhares, sua glória contemplar. Ver-nos-emos na terra divinal. Ver-nos-emos junto ao rio sem igual. Oh, aleluia. Vamos louvar o Senhor em de número 459. 459. De Deus muito firmes são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão.
se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Meus queridos irmãos, nós temos hoje a lição de número 4, 26 de julho de 2020, que tem como tema a construção do templo e enfrentou oposição. Nós temos aí as nossas leituras semanal, né, que vai de segunda a sábado, também os textos escritos para a leitura dos cultos domésticos. Nós temos aqui o nosso texto áureo que diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. Verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Amém? Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 4, versículos 7, 9, 11 e 13, 15, 16, 21, 24. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabiel e os outros de sua companhia. E Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caráter aramaico e na língua síria. Então escreveu Reu, o chanceler, e Sisai, o escrivão, e os outros da sua companhia, de Naitas e Afarsacta, Tapelitas e Afacitas, as Quevitas, Babilônios, Susaquitas, Deavitas, Elamitas. Estes, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba, ó rei, os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os seus direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então achará no livro das crônicas, e saberá que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias,
e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terá porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, em Sisai, o escrivão, os seus companheiros, apressadamente foram a eles a Jerusalém e aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém? Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus mais uma vez, e vamos, em seguida, estar ouvindo o pastor Gilson, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar aqui o irmão Reinaldo para estar orando, e logo em seguida o pastor Gilson vai estar nos trazendo a mensagem. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso e eterno Deus, Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti, Senhor, na Tua presença, te agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos na Tua casa para glorificar, exaltar e louvar o Teu santo nome. Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe agora o Teu servo que trará a Tua mensagem nesta manhã, que possamos, Senhor, reter os ensinamentos da Tua palavra em nossas vidas, que o Senhor nos faça mais forte a cada dia e caminhemos num caminho reto diante de Ti, Senhor. Que o Senhor venha abençoar também a saúde dos nossos pastores, pastor Wagner, pastor Volkton, Senhor, e as suas respectivas famílias, Senhor. Que o Senhor continue dando direção e sabedoria na realização de todos os trabalhos do nosso setor, e que tudo seja feito para a glória e honra do Teu santo nome. Senhor, meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Vamos poder assentar em nome do Senhor Jesus. Bom, louvamos a Deus por estarmos mais um domingo na presença do Senhor, para juntos aprendermos a sua palavra. E nesta manhã, nós estamos aqui para isto, né, irmão? Para aprendermos um pouco. Nós estamos no terceiro trimestre da nossa lição, né? O título da nossa lição deste trimestre é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Estamos vivendo dias difíceis, mas nós vamos aprender como viver nesta época. A lição de hoje, que é dia 26 de julho de 2020, nós vamos estudar a construção do templo. Irmãos, esta lição, para quem gosta de estudar, ela é bem profunda. Inclusive, traz alguns detalhes, por exemplo, sobre quem é Artaxerxes, né? Que Artaxerxes, nós vamos ver lá em Neemias, depois vamos ver lá em Esté e dizemos, rapaz, quem são esses Artaxerxes? Parece que esse camarada vive um bocado de tempo, né, irmão? Mas Artaxerxes, segundo a história, ele é um título. Então, quando você vai estudando, vai se aprofundando, você vai ver que aqui é um título, viu? É não a mesma pessoa. Nós não vamos nos aprofundar nesta área, na nossa lição, embora ela
fale sobre esse assunto. Alguns dos irmãos que eu tenho certeza que estudaram, que assistiram a aula, vocês podem pegar e assistir a aula. Uma das aulas que vai falar bem sobre esse assunto é com o pastor Francisco Aramuru. Ele vai dar essa instrução. É bom vocês pegarem e assistirem a aula para ter uma melhor aprendizagem, né, irmão? Então ele fala sobre a questão desses nomes. Eu também, irmãos, não entrarei nesse assunto. Nós vamos entrar no assunto principal da nossa lição, que é a questão da construção, que é a questão da dificuldade, que mesmo tendo um avivamento, mesmo o Espírito Santo estando operando, não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Não vai dizer que nós não vamos ter afrontas, que nós não vamos ter desafios. E o principal tema da nossa lição é entendermos isso. Irmão, que nem a ação do Espírito Santo mas vamos ter dificuldade, vamos ter que enfrentar afrontas, oposições, e nós temos que aprender a vencer essas oposições. Amém? Para que nosso irmão podamos ver, logo no texto 1, na verdade prática, vai dizer assim, vou ler primeiramente o textual, diz assim: assim edificamos um muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Nós vemos logo aqui que eles se inclinavam a trabalhar, lutavam, mas veio a dificuldade, eles venceram. Porque eles venceram, a verdade prática diz assim: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então, o que faz vencer é a confiança em Deus. A dificuldade está, o problema está, confie que Deus está no controle. Não entre em desespero. Amém? Mas o inimigo vai querer fazer desespero? Vai querer afligir? Vai. Mas você tem que ter esta convicção de que Deus está no controle. Eu sempre digo, a maior derrota do homem nesta vida é a morte. Morte e enfermidade, quando ela vem, é ou não é? Não tem um que consiga enfrentar enfermidade e morte de cabeça erguida, sempre dá. Mas aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Irmão, entraremos na nossa lição, na introdução que fala assim: o altar havia sido restaurado, as festas dos tabernáculos celebradas, o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. Esdras 3, 2-4, versículo de 2-4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia, e que estava presente na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Então, fica olhando. Na lição passada, nós falamos sobre o altar, né? Já tinha um altar, já estava tudo pronto. O culto de ação de graça já tinha sido feito. A adoração ao Senhor. O sacrifício já tinha feito, agora já estava tudo preparado. É como dizer, nós estamos prontos para começar a edificar, para começarmos a obra que Deus colocou em nossas mãos. O povo ali estavam alegres,
felizes, como muitas das vezes acontece com a gente. Não só na vida coletiva da igreja local, mas também na vida de cada um de nós em particular. Muitas vezes nós dizemos, agora vai, né, irmão? Agora está tudo bem. Mas só que quando está tudo bem, você tem que estar preparado. Aí agora começa a acontecer o quê? Os inimigos se levantaram. Esses inimigos, certo? Eles estavam na terra, nós vamos falar sobre ele. Começa a se levantar. E duas características de inimigo se levantam quando você quer fazer ou recebe chamado para a obra de Deus. São os inimigos chamados inimigos externo e interno. Então, são dois inimigos. Nós vamos falar hoje sobre os inimigos externos, que é o samaritano, que é o que estava de fora para dentro. Esses inimigos, irmãos, externos, é fácil de se combater. Mas os inimigos internos é um pouquinho complicado. Então nós temos que saber, temos que entender isso, até na sua vida secular, até você mesmo que é individual, quando Deus tem um chamado na tua obra, para você fazer, você tem que saber o seguinte, que você vai enfrentar os inimigos externos de sua própria pessoa e os inimigos externos, aqueles que vêm de fora para desanimar. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, da mesma forma, ele tem uns inimigos internos que ele tem que deixar, tem que abandonar, que é difícil, mas também existem inimigos externos, que é aquelas pessoas que começam a apontar o erro dele, a falha dele. Muitas das vezes, verdade, e muitas das vezes, calúnia. Nós vamos encontrar que quando ele escreve a carta para o rei, ele fala meia verdade. Ele utiliza de uma verdade e faz com que o rei acredite, né, que é uma verdade. O rei vai pesquisar e diz, é verdade. Mas eles não estão querendo fazer isso agora, no presente momento. Então, nós devemos tomarmos cuidado com isso. Então, tem a obra de Deus para fazer? Tem. Então, você vai saber. Você vai enfrentar os inimigos externos, aqueles que estão até do seu lado, aqueles que estão ali junto com você, mas não concordam, não aceitam, como também tem aqueles que são de fora. Amém? Essa parte, irmão, nós estamos... Tem, irmãos, os alicerces do templo são lançados. Vamos ver aí? Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, a grande... se aguardara a concessão feita por Ciro, rei da Pérsia, Zorobabel, e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Esdras 3, versículo 8. Todos apresentavam-se muita animação para o trabalho. Então, irmãos, estava aqui, né? Chegou os materiais, chegou tudo, povo animado. Isso, nós que dirigimos congregação, entendemos, né? Que no começo o pessoal se anima, começa com aquela animação, mas quando começa a vir os problemas, as dificuldades, o povo desanima. Não é assim? E nós não podemos desanimar. Nós devemos saber que os problemas virão.
É por isso que eu não concordo muito, como dizer, irmão, agora já venci uma luta, agora é só vitória, só vitória. Não, não vem mais problema por aí. Vem dificuldade por aí. Porque quando você entra em uma batalha e você não se prepara para o inimigo, para o que vem, você vai achando que dali agora em diante você vai pegar o voo e vai embora. Então o povo, depois que colocou o alimento, depois que chegou tudo, eles se animaram e foram. Celebraram, né? O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade, com aquela alegria toda, que foi um culto, né? Como nós fazemos o culto de ação de graça, colocamos. Hoje não se utiliza muito, mas antigamente colocava uma pedra lá, fundamental, falava coisa tudo, né? Hoje não se usa muito. Então o povo estava animado, estava alegre, de júbilo, contando com tudo. A reedificação do templo, aí eu, segundo tópico diz assim, a reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da pressa. Esdras capítulo 1, versículo de 1 a 2. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911, trouxe consigo um verdadeiro renovo da doutrina bíblica da Igreja de Deus, que pode ser simbolizado pelo o templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério, Efésios 5:32, que não pode ser compreendido pelos homem natural. O nosso irmão faz uma junção, né, irmão? Como foi o avivamento. E quem já estudou o avivamento do pentecostal, como foi, você sabe que a igreja da época, tanto a igreja protestante como a igreja católica, certo? Estavam todas no descrédito. Não tinha crédito. E o movimento pentecostal, ela teve muita resistência. Não foi fácil. Porque hoje todos aceitam, né, irmão? A maioria aceita. Mas houve muita resistência. Quando você estuda a história de como veio o movimento pentecostal, o despertamento, o avivamento naquela época, você começa a ler a história. Você pega, até no Google mesmo, você vai encontrar. Não sei se bem fácil você encontrar aqui, fala assim, a história da igreja no século 18, 19. Você vai ver ali, irmãos, como foi esse movimento. A dificuldade, o problema, as lutas. Porque quando nós falamos em avivamento, em despertamento, parece que tudo vai fluir tranquilamente, né? Não é assim que nós pensamos? Irmão, está avivado. Não vai fluir tranquilamente. Vai ter seus desafios. E esses desafios é que nós devemos vencer. É isso que nós vamos ver nessa lição. O desafio que Zorobabel teve, o desafio que os que vieram do cativeiro enfrentaram. Que hoje vivemos em uma mensagem bíblica que parece que nós não temos desafios. Que aceitou Jesus Cristo, vai fluir tudo é mil maravilhas, né? E quando você lê a história, você vai ver que não é assim. Que quando você aceita Jesus Cristo, quando a pessoa aceita Jesus Cristo, é uma luta, é uma dificuldade até ele se firmar. É uma guerra. Com isso tudo, nós vamos ver que o Espírito Santo salientou, ou nos torna entendido a compreensão de que Jesus, em pessoa, é quem edifica a igreja.
quando há esse avivamento, começa assim, começa a termos compreensão de quem edifica a igreja é o Senhor Jesus. Segundo, o Espírito Santo é que gera um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. É pelo Espírito Santo que nós vamos ver que faz com que o povo tenha reverência à palavra de Deus. E nós vamos entender por que o irmão está falando isso aqui. C. O Espírito Santo que adestra a igreja, porque ela é instrumento da ação de Deus na terra. Efésios 3, versículo 10. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra da evangelização do mundo. É o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que orienta. Muitas vezes nós queremos fazer algo e nós achamos que nós mesmos temos condições de fazer, não é isso aí, irmão? Mas para tudo isso vir a acontecer, precisamos estar em comunhão, em oração e confiar em Deus. Saber que Deus está no controle. Se eu sei que Deus está no controle, eu não preciso ficar murmurando, eu não preciso ficar achando que as coisas estão erradas, eu não preciso ficar fazendo análise de como está indo isso, de como está indo aquilo, e não preciso ficar descontente. Correto? Porque eu tenho confiança em Deus. Ah, mas fulano está errado. Pode deixar que Jesus vai dar um jeito nele. Deixa que você vai ver. Amém? Então, aqui foi... Bom, então, irmão, nós estamos edificando um templo, né? Agora, irmão, vamos entrar no segundo tópico, na segunda parte da nossa lição, que diz assim: os samaritanos opõem-se à construção do templo. E é nesse tema aqui, irmão, que nós vamos ver, ó, certo? Como o samaritano se colocou e o que eles fizeram para se opor. Primeiramente, né, irmão? Aqui, nós não vamos entrar muito, quem era o samaritano? Nós vamos ver que é o seguinte, que quando chegou lá o povo de Israel, o povo lá do exílio, chegou, houve aquela alegria, o povo da terra, os inimigos que estavam na terra, não gostaram. Não gostaram por quê? Porque, irmãos, eles estavam, uma terra abandonada há 70 anos. Certo? Ali eles poderiam construir, fazer, desenvolver. Agora estava chegando aquele povo que tinha sido expulso daquela terra. Então, não houve assim muita alegria da parte dos inimigos. Em Esdras 4, versículo 1. Certo? Então agora começa um atrito. Esses inimigos eram os samaritanos. Quem era o samaritano? Este povo era um resultado de uma mistura de diversas nações que vieram ocupar o norte da terra prometida, a parte constituída do reino de Israel, o reino das 10 tribos que havia sido levado em cativo pela Síria. 1 Reis, capítulo 17, versículo de 6 a 41. Então, irmão, quando a Síria levou o reino de Israel, que é o reino do norte, levaram a cativo, que eram as 10 tribos, então a Síria costumava fazer o seguinte: pegar diversas nações e colocar naquela terra. Para quê? Para que o povo não viesse. Então, o que foi que aconteceu ali? Ali aconteceu que surgiu aqui os
samaritanos. Os samaritanos nada mais eram umas pessoas que tinham diversos deuses. Entre esses deuses, eles também adoravam o Deus de Israel. Certo? Então é o seguinte, aqui ele adorava aos deuses dele, mas também reverenciava ao Deus de Israel. É este povo que vai pedir a Esdras, a Neemias, aliás, para fazer o que, irmãos? Para ajudarem na construção do templo. Ele chega até Zorobabel e pede que ele ajude. Olha, vamos ajudar vocês. Porque nós também servimos a Deus. E aqui, irmãos, é onde nós vamos aprender um pouco disso aqui. Certo? Hoje nós temos o maior problema na edificação do templo, da casa de Deus. Vou falar aqui agora em questão local, viu, irmão? Porque quando eu falo igreja, nós vamos falar igreja em termos geral, em termos de denominações. É um maior problema. Por quê, irmão? Porque existe esse povo, o samaritano ainda existe, né, irmão? É aquelas pessoas que não têm uma convenção, certo? Está lá no mundo, está praticando as coisas e ao mesmo tempo querem estar na igreja. E nós encontramos hoje, como nosso irmão vem falando, hoje muitas denominações que estão assim. Muitas. Não é todas. Uma das nossas igrejas foi convidada para estar em uma festividade de uma outra denominação, não vou falar da denominação, e quando chegou lá, eles encontraram uma situação, homossexual cantando, louvando, se rebolando, fazendo aquelas coisas todas, e o mensageiro ainda afrontou a eles. Não é, irmão? Vai receber convite, ainda bem que ele foi receber o convite. Imagine se eles convidassem para dentro da igreja. Como é que ia ter um culto nessa situação? Porque aí ele tem que dar oportunidade. Não é? Aí você convida para participar e você não sabe o que você vai passar. Tem muitas denominações que estão assim, onde existe o adultério, a prostituição e outras coisas graves, a mentira, a pornografia, está presente. Vocês que assistem aí, você vê que tem até a coreografia, que até nossa igreja mais deixou a coreografia já por causa de certas coisas que estavam acontecendo. Meninas de shorts curtos, fazendo coreografia. Isso é o quê? Ah, não, irmão, nós vamos te ajudar lá no templo, vamos ajudar lá para que a obra cresça. Vai crescer, irmão, desse jeito? Aí muitas das vezes muitos que não entendem, diz, irmãos, por que não convida tal? Mas muitas das vezes é o zelo, irmão. Convidar samaritano dá problema. Não dá, irmão? Dá problema. Então, não quer dizer, irmãos, que não existe congregações e denominações e que nós somos 100%, não. Estou falando que nós devemos saber quem pode nos ajudar no crescimento da obra. Devemos conhecer. Eu já convidei um irmão que ele era batista tradicional, ele era pastor, vamos lá. E o cara era mais rígido, e o pastor era mais rígido do que de nós da Assembleia de Deus naquela época. Porque naquela época ele dizia o seguinte, lá na minha igreja quem joga bola, irmão, não serve. E na minha congregação já jogavam bola já. Entendeu?
Era rígido. Nós temos irmãos, igreja, que nós chamamos de igrejas tradicionais, que são rígidas, que têm a doutrina. E nós encontramos também igrejas, até que saem do nosso ministério, que ainda são rígidas. Mas existem algumas que estão surgindo em nossa época, que não são, e quer, muitas das vezes, dizer que vem nos ajudar. Então, nesse tempo de crise, principalmente crise espiritual, devemos analisar. Vai convidar? Convida. Mas primeiro vai lá na casa de um rapaz, para saber quem é ele, né? Vai tomar um café lá com ele, analisar para poder, irmãos, fazermos o convite, certo? Então, o samaritano era esse povo, e que nós estamos vivendo nesses dias, dias em que as pessoas que muitas denominações não servem a Deus como realmente precisava viver. Então, esse povo que disse, vamos ajudar, mas ele não queria ajudar, eles queriam atrapalhar. Quando Zorobabel disse a eles que não convinham, porque ele queria servir, queria fazer conforme o rei Ciro tinha mandado, a maneira que ele falou, né, irmão? Ele não foi lá afrontar, vocês não vêm porque vocês não prestam, né? Não, ele não fez nada disso. Isso não convém, dá um jeitinho, né? Usa de sabedoria. Irmão, vocês que muitas vezes até se oferecem. Você não quer não, pai? Nós vamos lá, vem aqui no culto, a gente vai lá. Você diz, não, irmãos, vocês têm aí, irmão, nós estamos lá com trabalho, certo? Se vir é bom que venha, mas vim para participar, para anunciar. Uma vez fui convidado, irmão, por um padre para participar de um matutino. O padre me convidou, chegou para mim, você é que toma conta da congregação? Eu vejo você lá, passei lá, vi você falando, eu gostaria que você viesse aqui para nos trazer para ler um salmo. Eu digo, tá bem. Agora eu vou ler o salmo, posso explicar? Ele diz, não, você pode ler, explicar não. Explicar não, irmão. Aí você pode vir aqui, ler qualquer passagem, agora quem vai explicar somos nós. Entendeu? A pessoa vir participar aí tem importância. Vir assistir o culto, louvar, exaltar, não tem importância. Agora ele vinha assumir, cantar o louvor dele, que muitas vezes vem cantando, rebolando, fazendo as coisas, tudo, e você ficar... Aí já complicou. Entendeu como é? Eu convido qualquer irmão, você pode convidar qualquer um. E pior é o seguinte, irmão, que eles se ofereceram, olha, se ofereceram. Mas Zorobabel disse, não. Depois que Zorobabel diz não, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Aí agora, irmão, que o nosso irmão veio falando aqui, que em primeiro lugar, o samaritano começa agora por temor, por medo no povo. E aqui é o que é um problema. Muitas vezes a pessoa diz que você não é convidado, aí a pessoa começa de lá, né? Vocês vão ver, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Eu já tive problema com igrejas com a irmã, que tinha uma irmãzinha que era uma benção. Ela ficava na porta da igreja, vendo quem aceitava Jesus na congregação para poder chamar para outra congregação, para a igreja dela. Porque disse não, porque eu disse a ela que ela não podia fazer certas coisas, que ele está na igreja, fazer o que... Não, irmão, aqui não, nós somos assim. A mesma coisa acontece com esse samaritano aqui.
já que vocês não deixaram, nós vamos amedrontar vocês. Depois que ele não conseguiu amedrontar, compor medo, pavor no povo, que não está em nossa lição, né, irmão? Estou explicando a coisa porque é muito mais profunda, aqui só tem um pouquinho. Quando ele vê que não consegue, ele faz o quê, irmão? Aí ele usa a política. Ele compra. Ele dá propina. Está pensando que propina é no tempo passado? É agora? Não, propina é muito velho. Eles compram alguns dos que são próximos do rei da Síria. Eles pagam. E o rei, geralmente, ele tinha aqueles que era próximo deles, né? Isso aqui, irmão, para você entender melhor, porque eu tenho que só dar explicação, porque se eu for pegar texto por texto aqui, não dá tempo, não tem nosso espaço ali. Mas vocês chegam em casa, abrem na internet, tem mais ou menos 5 ou 6, tem diversas aulas lá, mas do pastor Henrique, do pastor Francisco Caramuru, do pastor que está lá eu não sei se tem o nome do local, no sul, eles vão explicar sobre esse assunto melhor. Amém? Então, fica olhando. Então, eles fazem o quê? Escreve agora uma carta. Ele compra. A primeira, compra e vai lá. Ó, dizer que esse povo não serve. Ele usa uma meia-verdade. Ele vai falar na carta, vocês lerem aqui, ó, de quem foi Israel no passado. Que era um povo poderoso, que foi um povo que venceu vários vezes. Era verdade? Sim, mas Israel não estava preocupado com guerrear. Israel estava preocupado ali com o quê, irmão? Levantar o templo, restaurar a terra, não estava querendo ir contra o rei. Aí você vê, quando você impede o samaritano vir, eles fazem o quê, irmãos? Ele começa a amedrontar, ele começa a criar problemas, dificuldade. Mas, irmão, não está avivado? Não estamos tendo uma vida, o Espírito Santo não está, não é assim que nós falamos? Como é que isso acontece? Acontece, irmão. Porque o Espírito Santo conta com você, com a sua ação. Amém? O Espírito Santo não vai encher esta igreja de pessoas não crentes, as novas irmãos, se nós não agirmos, se nós não trabalharmos. Mas o Espírito Santo, ele vai lhe ensinar, orientar, dizer como você tem que ser feito. Mas se você não aceita a orientação, como é que vai ser feito? E nós aprendemos na lição primeira, né, irmão? Na lição de número 2, que para ter um avivamento, eu preciso aceitar a orientação de Deus, correto? Se eu não aceitar a orientação de Deus, não há avivamento, não há despertamento. Não flui o despertamento. Agora, irmão, vamos passar para o tópico número 3, terceiro, que diz assim: como se explicar a falta de resistência dos judeus? Irmãos, aqui o nosso irmão vai dizer o seguinte: essa falta de resistência, os judeus, eles tinham recebido a ordem que o próprio Ciro tinha falado, que foi o Deus do céu,
era superior, mas só que eles temeram. Eles não foram em vão e encerrou-se a construção. Por que isso? O que leva a nós termos a ordem divina e não fazer a obra? Hein? Você tem um chamado divino. Deus chamou você. Deus tem um chamado para a igreja. Por que muitas das vezes nós desvanecemos? Nós paramos. Não vamos botar aqui como se fosse só isso, né, irmão? Porque o nosso irmão vai falar sobre um assunto aqui. Porque se nós temos certeza, como na vida de Israel é na vida de milagre, nós vamos ver na história de Ezequias, né? Do rei Ezequias, quando o rei da Síria queria invadir, o que foi que ele fez? Ele foi orar, o Espírito Santo orientou a ele. Eu nunca vi ganhar a guerra cantando, só na Bíblia que recita, né, irmão? Lavando. Quando nós estamos, irmão, na direção do Espírito Santo, as coisas acontecem. Só que você tem que ter coragem. Tem que aceitar. Porque nós lê a história e dizer, olha, irmão, foi louvando lá, botou os músicos e saiu. Eu digo, será que você estivesse lá, você saía? Será que se eu estivesse, eu saía? Eu ia dizer, rei, pelo amor de Deus, os homens estão armados. O senhor está dizendo que é para nós ficar tocando, cantando? Mas foi orientação do Espírito Santo. Então o milagre acontece. Então a guerra vence. Nos dias de Josafá, certo? Outros exemplos. E muitos outros motivos. Muitos outros exemplos que nós poderíamos citar aqui. Quando Deus diz, faz assim, pode fazer. Vai dar certo. Agora, quando nós dissemos, eu vou fazer assim, Deus diz, eu não estou nesse negócio. Eu não estou nesse negócio. É por isso que eu digo, eu sempre falo assim, irmão, a profecia vem de Deus para o coração do homem, não do coração do homem para o coração de Deus. Então, quando vem do coração de Deus para o coração do homem, as coisas acontecem, porque ele diz, eu velo pela minha palavra. Ele não vela pela palavra do profeta, ele diz, eu velo pela minha palavra. Ou seja, Deus está falando, quando eu falo, eu velo para cumprir. Se eu não falei, não me acuse, não me procure. É isso que ele está falando ali claramente. Então, quando o Espírito Santo diz que é para cantar, para louvar, que ele vai fazer, ele vai fazer. Mas o povo de Israel, ali em Zorobabel, na construção do templo, mesmo sabendo que foi o Deus que tinha mandado, eles ficaram covardes, pararam a obra, e segundo alguns 6 anos a obra parada. Eles poderiam dizer, não, vamos conversar lá com o rei, vamos explicar ao rei que já era o outro rei, né, que era o filho de Ciro, porque Ciro já tinha morrido. Vamos lá, porque já tinham dado uma ordem, mas não, irmão. Eles, e o nosso irmão disse que um dos motivos disso aí, de Zorobabel, o chefe, porque Zorobabel primeiramente estava confiando nas suas próprias forças. Zacarias 4, versículo de número 6. Não confie nas suas forças.
Não confie, não bote sua confiança que seu projeto vai dar certo porque você é inteligente. Porque você fez em um lugar, vai dar certo. Não. Cada local, o Espírito Santo diz como vai trabalhar. Então, o primeiro passo, Zorobabel confiava nas suas próprias forças. E quando você confia, chega um momento que você diz, não vai não. Segundo, o problema de Josué, que era o sacerdote, estava com suas vestes manchadas. O sacerdote estava em pecado, em falta diante de Deus. Então aqui ele apresenta 2 pontos. Primeiro ponto, autoconfiança. Segundo ponto, as vestes manchadas. Quando eu faço algo para Deus e eu boto autoconfiança no que eu estou fazendo, não coloco Deus na frente, não peço orientação a Deus, mas acredito que minha inteligência, que a minha sabedoria vai resolver, ou minha experiência vai resolver, você pode levar ao fracasso. Eu já tive experiência em diversas congregações, mas a experiência que eu tive em uma congregação, ela não pode ser copiada para outra. Porque lá tinha um povo, aqui já tem outro. Lá tinha uma condição financeira, aqui já tem outra. Lá tinha um grupo social, aqui já tem outro. Então nós temos que analisar isso. E Zorobabel estava na sua confiança. Você pode ler lá Zacarias 4, versículo 6, que ele vai mostrar ali. E o sacerdote, o líder de intercessão, o líder que buscava a Deus, estava em pecado. Então, se o cidadão está em pecado, ou está se utilizando dos seus próprios conhecimentos, dos seus próprios méritos, vai ter certeza que isso aí vai ter um fracasso, vai se parar a obra, não vai caminhar. Então, em nossos dias que nós estamos passando de crise, que é o tema nessa, princípio divino, no momento de crise, no momento que nós estamos passando hoje, devemos confiar em quem? Na nossa estratégia? Devemos primeiramente nos santificar, abandonar o pecado, deixar os erros e também deixar a autoconfiança. Isso aqui não vai ter problema, eu vou fazer desse jeitinho aqui que está certo. Não, vai buscar a Deus, orar de clamar ao Senhor para ter orientação. Aí, quando isso acontece, nós estamos. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante do problema causado pelos inimigos. Ele tinha fé para buscar, ele não tinha fé para a busca de ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o ministério da fé é aguardada em uma pura consciência.
Irmão, muitas das vezes as pessoas dizem assim, irmão, o camarada comete um erro, peca, com coisa. Mas na hora que ele está de joelho, irmão, a consciência dele, ó, não tem jeito. Não tem jeito, você não consegue orar, irmão. Se você cometer um erro e você não se arrepender, você não consegue ficar na presença de Deus. Você se afasta. Aí fica sem força para vencer os problemas. Vamos ver. Já Zorobabel esgotou-se as forças dele. Ou seja, você faz um projeto hoje, não dá certo, faz outro projeto amanhã, não dá certo, né? Você faz, aí você se cansa, disse, agora o que eu vou fazer? Nada. Quarto tópico, irmão. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Qual foi a reação deles, irmão? Primeiro, a tristeza do judeu, a alegria do samaritano, o desânimo dos judeus, que trouxe o tristeza, certo? Aqui nós vamos ver. Primeiro, a tristeza do judeu. Eles foram lá, estavam empolgados, estavam alegres, né, irmão? Animado. Depois veio tudo parar. Aí nós vemos assim, por quê? Aí ficaram tristes. Mas enquanto isso, os samaritanos se alegravam. Paralisamos a obra. Não é isso aí? Tem vezes que o inimigo se alegra quando ele consegue êxito naquilo que ele está tentando fazer. Aí eu pergunto, quem parou a obra foi o inimigo ou foi as faltas dos seus líderes? Zorobabel e Josué. Os dois, né, irmão? Porque o inimigo ele não tem força contra a obra de Deus quando nós estamos firmados na sua palavra. Então você vai ver que aqui a causa principal, que nosso irmão antecipou, certo? Mas a causa principal foi isso. Certo? O desânimo dos judeus, aí a alegria do samaritano. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente, certamente. Os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo do ímpio é de pouca duração. A alegria foi grande deles, muita festa, mas a alegria do ímpio dura pouco. A alegria do adversário é pouco tempo. Satanás só ficou alegre. Disse que ele não ficou alegre em momento nenhum, porque ele sabia que Jesus não podia morrer. Jesus não podia morrer justo. Nenhum homem poderia morrer justo. Se morresse justo, era a derrota dele. É por isso que todos ele fazia pecar, E até hoje, o propósito dele é esse. Toda vez que um crente dessa sepultura fiel, é uma derrota de Satanás. É uma derrota dele. Ele diz, rapaz, trabalhei o tempo todo, trabalhou 50 anos, o cara morreu com 50 anos, desceu, com 50 anos fiel, firme. E daqui eu derrotado. Passa 70, 80, 90 anos, e aquele senhorzinho de 90 anos, de 100 anos, morre fiel a Deus, derrotado. Amém? A derrota de Satanás, irmão, quando você
vai para a glória fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a alegria dele durou pouco. Eu não vou dizer que ele durou pouco. Aqui não vamos falar, o gozo dos filisteus foram pouco, quando venceram Sansão, porque depois Sansão derrubou muito mais. Também nós vamos ver a questão de Judas, né? Traiu Jesus. Depois que ele traiu, que ele voltou, ele viu a situação. Jesus foi vitorioso, certo? O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo, sentiram-se humilhados e tristes. Passando algum tempo, acordaram-se com a situação e não lutaram pela construção, pela continuação, aliás, irmão, pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominados pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutamos contra o desânimo. Irmão, o desânimo, irmão, tem que lutar. Está desanimado, não consigo orar, não consigo ir para o templo, não consigo estudar a palavra de Deus. Você tem que lutar contra isso, porque senão, irmão, vai ao fracasso. Aí quando ele começa, né, irmão, vou agora adiantar, eles pararam de contribuir, aí agiu né? Eles começaram a pensar mais nas coisas materiais, na construção da casa dele, em melhoria dele. Eles começaram a esquecer das palavras do Senhor, das promessas. Quando nós, irmãos, desanimamos, é um desânimo completo. Aí, muitas das vezes, quando eu vejo alguns irmãos que ele começa a passar por certa dificuldade de desânimo, e eu chamo aqui a atenção até para nós que somos pregadores, nós que falamos a palavra de Deus, e uma certa feita eu chamei a atenção até de um irmão, que ele estava pregando, e ele disse: irmão, esse irmão que está de boca para lá, está isso, está aquilo. Eu digo: irmão, você não sabe a situação que ele está passando. Você sabe a situação que ele está passando? Anima o homem. Vamos animar. Porque a palavra branda, a branda furou. A palavra forte suscita ira, né, irmão? Mas a palavra branda, calma. Muitas das vezes a pessoa está vindo no templo, irmão, eu não me preocupo em o irmão estar glorificando ou não está. Eu me preocupo mais em ele entender o que eu estou falando. Porque muitas das vezes, aquela pessoa que está ali, ela está vindo arrastada. Conheci um irmão que ele veio lá da Vila Industrial, a pé, para um culto aqui na sede. E depois ele não queria vir mais. Porque naquele dia ele veio a pé, se esforçou e tudo, e chegou. Deu uma palavra tão de desânimo para ele. Fizeram um negócio que eu não posso falar aqui com ele, o mensageiro, que ele saiu triste. Ele disse: irmão Gilson, eu não vou mais lá não. Eu disse: não. Conversei com ele, expliquei. Hoje, graças a Deus, ele é até obreiro. Mas você vê? Eu não sei como cada um dos irmãos veio aqui hoje, essa manhã. Eu não sei como você deixou o seu lar hoje. Eu tenho que estar aqui para animar. Eu tenho que estar aqui para trazer uma palavra de conforto dentro da palavra de Deus. Para que vocês saiam daqui mais forte, para que vocês saiam daqui com fé, crendo na palavra do Senhor. Aqueles judeus, eles ficaram tristes, pararam a obra, mas na próxima lição nós vamos estudar
Zorobabel, recomeça a construção. Amém? Aí você vai ver que o desânimo, que a alegria dos inimigos durou pouco tempo. Logo recomeçou a construção, e para a semana nós vamos estudar como foi essa animação, o que foi que aconteceu. Nós vamos ver que Deus age na vida de Josué, limpa as vestes dele, opera na vida de Josué e agora volta com força. Amém? No meio da crise, não desanime. No meio da crise, no meio dos problemas, não desanime. Confia no Senhor. A nossa lição, ela vai dizendo princípios, como nós fomos, quais são os princípios divinos em tempo de crises. É desanimar? É o quê? Buscar renovação, buscar despertamento. Esse é o princípio, é o que nós devemos fazer nos dias em que nós estamos vivendo hoje. Não é desanimar, não é ficar triste, mas sim buscar o despertamento em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Simão. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós presenciamos aí pastor Gilson nos dando aí essa aula que serve como exemplo, né, para a nossa vida. Vamos aproveitar, irmão, vamos ouvir o pastor Paulo Sérgio louvando a Deus com mais um hino e vamos aproveitar e contribuir para a obra de Deus com os nossos dízimos e oferta. Logo em seguida estaremos passando os avisos e encerrando o trabalho. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Hino de número 48. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor.
Mas faustoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia. Meus queridos irmãos, bem disse aqui o pastor Gil sobre esta lição, né? A obra de Deus na nossa vida, ela enfrenta uma grande oposição, porque isso se trata do campo ideológico, né? Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você passa agora a seguir o plano de Deus. Eu estava lembrando aqui do meu primo. Meu primo não era crente e a mãe dele, muito incrédula, não gostava, né? Tinha aquele aborrecimento porque ele bebia, usava droga. Então ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus, aí ela ficou com mais raiva ainda, fazendo oposição a ele. Aí ele se desviou, saiu da igreja. Ele estava tão feliz na igreja, tão animado, mas de tanto ela xingar crente, ele saiu da igreja. E foi uma semana depois, mataram ele. Aí quando eu vejo ela chorando até hoje, derramando aquelas lágrimas, me dá aborrecimento. Porque o rapaz estava na igreja, servindo a Deus, sai da igreja, é morto. Mas tudo isto é obra do maligno. É obra do maligno. Pode ver que as pessoas, quando elas estão lá no mundo, eu não sei se você passou por isso, mas eu passei. Está lá no mundo, as pessoas dizem que são os teus amigos. E esta frase eu nunca esqueci, que um pastor chamado José Justino, eu ouvi da boca dele. As pessoas no mundo, elas não te amam, elas não gostam de você. O verdadeiro amigo é Jesus, porque este está contigo em qualquer circunstância. Às vezes as pessoas, elas podem até te elogiar, querer estar ao seu lado, às vezes até por interesses pessoais. Mas o verdadeiro amigo, de verdade, é Jesus, é aquele que está com você independente das circunstâncias. Então eu experimentei isso, eu nunca esqueci daquela frase daquele pastor. E verdadeiramente, Jesus, ele é um amigo fiel. Então, quem quer fazer a obra de Deus vai enfrentar oposições. Quem quer fazer a obra de Deus vai enfrentar oposição a partir do momento que aceita Jesus. Aquele seu parente crente lá já não vai querer mais ter muita conversa, descrente, já não vai querer mais ter muita conversa com você. Porque o crente verdadeiro, tudo enquanto ele vai colocar Deus no meio. Ele vai fazer uma viagem, se Deus quiser, se Deus preparar. Ele vai fazer um negócio, ele coloca Deus no meio. E o ímpio, ele não gosta de ouvir isso. Já começa a chamar de extremista, radical. Você está muito radical. E, irmãos, chega perto de Deus e ter Deus no centro da sua vida
nunca é radicalismo. Chegai-vos a Deus, é o conselho que o profeta diz. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ai de nós se nos distanciarmos de Deus. Então, oposição sempre vamos ter. Às vezes é dentro do lar. Seu parente, às vezes a esposa que aceita Jesus. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, é a obra de Deus, é Deus trabalhando na sua vida. Então, o inimigo ele está ali para fazer oposição. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus e vamos continuar firmes, porque não pense de viver neste mundo sem enfrentar a contrariedade. Nós estamos na contramão, por isso somos odiados. E tudo que nós estamos presenciando no mundo atual, eu não sei se vocês ouviram aquela matéria, mas eu vi no Facebook a jornalista da Rede Record falando que o presidente chinês, lá na China, mandou derrubar todos os símbolos religiosos das igrejas. E que tem que colocar a foto dele, não símbolo religioso. O negócio é sério, irmãos. O negócio é sério. E lá na China tem mais de 250 milhões de cristãos, para quem não sabe. E lá tem duas igrejas. Tem a igreja que é reconhecida pelo Estado e tem a igreja perseguida, que é a igreja da caverna. A igreja da caverna, ela prega que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar. Mas a igreja que é reconhecida pelo Estado não pode pregar nada disso. Isso aí quem me falou foi um irmão que é chinês. E ele vai direto para lá. Então derruba os símbolos e coloca a imagem do ditador para ser adorado. Sim. Sim. Graças a Deus. Quem estava dando lá o dinheiro, né? Falou o quê? Graças a Deus. Tirou o benefício dela. Pois é. Não se pode falar no nome de Deus. Tiraram até o benefício de alguns dos cristãos, pelo fato de eles verem o cristianismo como uma oposição. E por quê? Porque nós estamos na contramão, irmãos. E tem muito crente aí acuado aí com medo de falar de Jesus. Vamos falar de Jesus, porque esse mundo aqui, irmãos, os homens aqui não são nada, nada mesmo. Quem é tudo é Jesus. Amém? Eu gostaria de chamar aqui, irmão Carmona, ora a Deus aqui para encerrar. Amém, irmãos? Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui já te agradecendo, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem falado com cada um de nós, Pai, que o Senhor tens ensinado nesta manhã, Pai, e que o Senhor continue nos ensinando e nos despertando a cada um de nós, Pai, para fazer a sua obra, o seu querer, a sua vontade, Pai. Não vamos ter medo, Pai, de falar do seu amor, Jesus, de falar do seu querer, da sua vontade, Pai, que é o que liberta, sara, cura e dá a vida eterna, Pai. Por isso estamos aqui, Pai, já agradecido neste dia, Pai, que o Senhor nos leva, cada um de nós, Pai, para os nossos lares em paz, Jesus, e dê um dia de paz a cada um, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos digam amém. Até às 18 horas, se Deus permitir.